Olá, eu sou o Liboni e eu sou diletante profissional. Outro dia eu fiz um vídeo sobre o Bob Ross, que foi um pintor famoso nos Estados Unidos aí por ter um programa de TV, ensinar a pintar e tal. E eu fiz o vídeo do Bob Ross por causa do teaser que fizeram Deadpool imitando ele. E junto com o teaser eles tinham soltado também um pôster que era baseado numa ilustração do Norman Rockwell. Então eu achei legal falar um pouquinho sobre o Rockwell, para as pessoas terem uma noção de quem era esse cara, né? O Norman Rockwell, ele nasceu em 1894, morreu em 1978, e é um dos pintores e ilustradores norte-americanos mais emblemáticos. Ele foi capista de várias publicações. Ele tinha ilustrações marcantes, assim, com estilo realista, cheio de vida, cheio de detalhe. Eu admiro bastante o trabalho do Rockwell, e eu já tentei fazer várias releituras das pinturas dele. Ele é um artista com uma técnica assim, que funciona muito bem para trabalhos comerciais. Ele fez muito editorial, muita publicidade, e sem perder aquela qualidade artística, né? Os retratos que ele fez dos presidentes americanos para as capas de uma revista da época são umas coisas assim que eu acho sensacional. Infelizmente o trabalho do Rockwell ele é sintomático por um outro motivo. Ao mesmo tempo que ele foi um ícone da era de ouro da ilustração americana, ele é o representante da decadência da pintura figurativa como grande arte. Eu vou simplificar aqui uns conceitos só para a gente falar os mesmos termos. Isso não é a definição correta do que eu estou falando, mas é só uma simplificação para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer com isso. A pintura figurativa é essa daí, igual ao que o Rockwell faz, que você tem uma imagem claramente representada, você vê uma figura. Pode ser uma figura que não existe, sabe? Pode ser um grifo, pode ser um Pegasus, um unicórnio, mas isso é figurativo, você tem a figura clara. E a contraposição a isso seria a pintura abstrata, que tem um significado, tem um sentido, tem alguma coisa, mas ele não representa diretamente algo, uma imagem, assim. E quando eu falo em grande arte, eu falo aquela arte valorizada pelos museus, pelas galerias, em oposição à arte comercial, que é a comprada pelas editoras, agências de publicidade, para uso meio que descartável, vamos assim dizer. Ou até para ser decorativo e tal. Mas enfim, acho que vocês entenderam o que eu estou falando em grande arte e o que eu estou falando de pintura figurativa. O Rockwell, ele estudou arte e design e ele era um pintor meticuloso, que ele fazia estudos assim separados de cada elemento que ele ia pôr no quadro dele. Então ele pegava cada personagem, fazia um estudo do personagem, as roupas, a proporção. Depois só que ele juntava tudo num quadro definitivo. Ele era muito detalhista, assim, muito meticuloso. Ele pintava a óleo com uma precisão absurda. E isso sempre garantiu que ele tivesse emprego como capista de revista, como ilustrador. Mas muitos dizem que chegou a um ponto em que ele tinha um grande reconhecimento como ilustrador, mas as pessoas não viam ele como pintor. Eu já li que algumas pessoas atribuem um autorretrato dele fazendo uma pintura como uma tentativa dele mostrar para as pessoas como as ilustrações dele eram feitas. Que a ilustração dele era um quadro grande a óleo, que era fotografado e transformado para revista. Mas tem um crédito que assim todo mundo sempre dá para o Rockwell, que é o fato das pinturas dele serem uma narrativa. A imagem que ele fazia não era só uma representação, ele contava uma história, ele conduzia o olhar e a atenção de quem estava vendo para um ponto. Ele era um mestre na composição visual, no design e na comunicação através da imagem.
O interessante é que isso não é exatamente uma questão da pintura, apesar de o design ser algo que compõe o resultado. Mas é uma coisa assim que ele trabalhava desde a referência, desde a foto que ele tirava para usar como referência para a pintura dele. Tem algumas imagens bem interessantes que colocam lado a lado assim, a foto que foi feita para referência, posicionada do jeito que o Rockwell queria, e a pintura final. E se você pensar assim, nada a ver, foi um pensamento que me veio agora. O Alex Ross, que é ali o cara que ficou famoso por fazer os super-heróis pintados, tal, super realistões, ele tem um pouco de Rockwell ali nele, e ele fazia isso também, de fotografar, ele faz, né, ainda. Fotografar atores com as roupas, nas posições, para fazer a pintura dele. Mas enfim, voltando pro Rockwell. O Rockwell, assim, ele acrescentava ele pegava ali a referência, né, a base, uma foto, alguma coisa que ele viu, fazia a pintura seguindo essa referência e colocava a dimensão da cor, dos contrastes. Ele resgatava na pintura a vida, o brilho, o movimento que, no geral, você se perde na foto. Principalmente nas fotos mais antigas, né, que não tinha tanto recurso como hoje. Uma outra questão importante do trabalho dele é que ele foi uma espécie de cronista político e de costumes da época. É possível você fazer infinitas análises sobre a temática que ele usava. Tudo bem, assim, que no geral os temas eram escolhidos, eram pautados pelos editoriais. Mas ele colocava o viés dele quando ele conduzia o olhar do leitor da revista pela imagem. E tem quadros dele que são estudados e discutidos até hoje, de tanta importância que tem para o momento, do que ele registrou, do que estava acontecendo nos Estados Unidos. Então, assim, não tem como negar que o Rockwell ele era um pintor virtuoso. Ele tinha as estilizações dele, ele fazia simplificações, ele tinha um pouco de caricaturização de algumas coisas. Se você reparar em várias pinturas, tem ali as bochechinhas rosadas em quase tudo, assim, bem caricato. Mas o resultado era extremamente preciso. É reducionista dizer que ele fazia uma pintura fotográfica, porque o trabalho dele é muito mais que isso. Mas ele tinha uma técnica que, assim, surpreendente. E a grande questão é que, acima de tudo, ele era um comunicador visual habilidoso. A imagem dele era uma narrativa, a imagem dele contava uma história. E talvez ele não seja lembrado pela história da arte como pintor, mas, assim, é certo que na história do design, da publicidade, da comunicação visual, ele vai estar sempre ali no topo ali dos panteões dos patronos dessa área. Então, era isso que eu queria falar sobre o Rockwell. Aí no fundo, no vídeo, vocês estão vendo várias pinturas dele que eu selecionei, que são coisas que eu acho lindas e bacanas. E é isso. Obrigado por ouvir o vídeo até aqui. Curta, compartilhe. Esse vídeo também vai estar disponível o áudio dele em formato de podcast, mas no formato podcast não vai ter as imagens, né? Infelizmente. E tem o texto também lá no site. E se você tem algum ilustrador, pintor que você queria saber mais, deixa aí nos comentários. Quem sabe eu faço um vídeo sobre ele também. E é isso. Obrigado. Até mais.